Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o KNCA, Fiagro da Quineia, mais um mês aí acompanhando, e o fundo pagou um baita de um dividendo esse mês, e eu achava que era por um motivo e não foi por este, e a gente já vai falar sobre isso. Mas antes de começar, aquele recadinho básico que eu tenho pedido a todos vocês: curtam este vídeo, me ajudem, pessoal, me ajudem, porque o YouTube, ele me passando algumas rasteiras, eu vejo que algumas pessoas estão fazendo algumas sugestões e eu tô acatando aquelas que eu acho que são, tentar, né, algumas para ver se o alcance melhora, mas eu tenho certeza que a curtida vai me ajudar bastante. E claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. Beleza, pessoal? Então, bora para o relatório gerencial de abril do KNCA. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de abril. O fundo pagou 1,20 por cota, um baita de um dividendo, ainda com deságio, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver como que ele fechou hoje. KNCA 11, 97,35, valorizou um pouquinho, mas ainda com deságio em relação patrimonial. Carteira aí CDI 4%, IPCA mais 8,84, um baita de um retorno aqui, né, em termos da duration, a sensibilidade da carteira. O fundo fez pequenos investimentos no mercado secundário em ativos que já possui, ou seja, não teve nenhuma movimentação relevante esse mês e está fazendo um pipeline aí de estruturação que já está em fase avançada. O fundo pagou 1,20, como já falei para vocês. E aqui, pessoal, a carteira do fundo hoje ela é praticamente meio a meio, inflação e CDI, sendo a parte de inflação 8,84 e CDI 4%, SC 58 e 47. Aqui a gente vê a carteira, a distribuição da carteira, IPCA e CDI. E aí, pessoal, eu estava achando que o resultado maior tinha sido, claro, por causa da inflação e por causa do CDI, que a gente tem a inflação aí de fevereiro, que foi 1,3, somada com a de março, que foi 0,5, mas a gente vendo na linha de CRA, não teve nenhuma diferença, inclusive foi até menor. O que chamou a atenção foi esse cara aqui, ó, o que deu o resultado maior foi FDIC. E aí a gente vê aqui o resultado 1,43 e o fundo pagou 1,20, mais um mês que o fundo gerou mais e não pagou tudo. Tá com 1,28 por cota. E aqui eu achando que a variação que o resultado, como todos os outros fundos da Quineia, foi por causa da inflação, e nesse caso não foi. Não foi. Embora ele tenha tido um resultado bom, mas assim, grande parte foi por causa do FDIC. E aqui eles falando, né, que o fundo chegou a uma reserva de 1,28, patamar já considerado adequado pela gestão a despeito de potencial incremento futuro. Então aqui, o pessoal, até algumas pessoas questionaram no último vídeo, que eu cheguei a comentar sobre isso, que eles criaram essa justificativa do porquê que eles estão reservando. Claro, assim, criaram a seção, mas não justificam claramente o porquê. E aí, claro que levanta as hipóteses de o fundo já se preparando por algum problema, para ele poder manter os dividendos, mas até então a carteira continua super tranquila. E aqui mostrando, ó, vale destacar que a maior parcela de incremento da reserva no mês referente ao recebimento da remuneração do FDIC Indigo, que passou a pagar juros trimestralmente em 25. E aí a gente consegue ver, né, porque o fundo ele tem ele começou teve aqui um aumento, né? Então vamos ver se agora, provavelmente o mês que vem, daqui nos próximos 2 meses, não tem nenhum pagamento baixo, e chega abril, maio, junho, julho, vem uma outra pancada. Vamos ver, né, se vai ser desse jeito. Mas o fundo aí, eu acreditava que era para ter vindo mais aqui, né? Por causa da inflação, mas não veio. Então tá justificado aí, o grande resultado foi por causa do pagamento trimestral do Indigo. O fundo aí tem quase 11% de compromissadas. Beleza, pessoal, era isso. Mais um mês acompanhando, um baita de um deságio em relação ao patrimonial, mas já recuperou bastante, né? A gente vê, ele chegou a negociar abaixo de R$80. Então aí quem pegou nessa zona aqui tá com um carrego muito bom, muito bom. E é um baita de um ativo, de uma baita gestora, mas algo que eu venho sempre falando aí nos últimos vídeos da Quineia, a gente tem que cobrar um pouquinho mais de transparência em alguns fundos, porque a gente acaba se pegando muito na confiança que a gestora é muito boa e deixando passar batido alguns pontos que eu acho que precisariam estar nos relatórios. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.